sintonizo. Pomerana FM. Você está na ZYL 416, Rádio Pomerana FM, 98,5 MHz. Uma emissora da Associação de Radiodifusão Comunitária de Santa Maria de Jetibá. Complicada e perfeitinha. Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sansi, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidney Aparecida Galo, COI, Centro de Odontologia Especializada, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão e Mafar Farmácia de Manipulação, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite na Vila Nova, doutora Thaís Silveira, especialista em saúde mental e AK Consultório. Ouro é na folhinha, mulher de fases. Boa tarde para você sintonizado, sintonizada na Pomerana FM, entrando no ar mais um Papo de Mulher para trazer informação para você. Mais de 5% das crianças têm transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, no país. O dado é da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, ABDA. Segundo a estimativa da entidade, 70% das crianças com TDAH apresentam também outra comorbidade, mas o TDAH também está na vida adulta. É sobre esse tema que nós vamos conversar hoje com a doutora Thaís Silveira, especialista em saúde mental. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Bem, explica pra gente, a sigla é um pouquinho difícil de se pronunciar, né? O que é o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção. Isso, TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, a gente tem uma alteração da maneira como o nosso cérebro vai evoluir. Então é uma alteração que vai caminhar desde a infância, desde a formação ali do cérebro, e vai acompanhar essa criança, às vezes na fase adulta, e muitas podem ter até a regressão do quadro. Mas essencialmente são crianças que são acometidas, né? E é marcada ali por uma questão da dificuldade de manter o foco, dificuldade de se concentrar, uma criança muito que é dispersa, não necessariamente vai ter a hiperatividade junto, a hiperatividade que seria mais uma agitação da parte psicomotora, impulsividade, né? Então pode ser tanto um TDA quanto um TDAH. E quais as causas? Então, a gente tem, dentre os estudos, né, a questão genética, ou seja, alterações de genes mesmo. Quem tem um familiar com TDAH tem uma chance maior, uma propensão maior de desenvolver o quadro, né? A gente tem a parte do circuito de neurotransmissores. O cérebro é uma coisa muito complexa, então ainda não é tão bem esclarecido, mas a gente tem ali a questão do envolvimento da dopamina, em alguns estudos traz também a norepinefrina. E a gente também tem algumas relações com a parte da vida intraútero. Então, o bebê que nasceu aí com peso inferior a 1,5 kg, exposição ao álcool, tabaco, cocaína durante a gestação. A mãe que tem deficiência de ferro não faz uso da suplementação de ferro durante a gestação. Ou antes da gravidez, né? Isso. E o bebê também, depois que entrou na fase de alimentação, que não faz a suplementação de ferro, a deficiência de ferro também é associada com o TDAH. Uhum. E qual a função da parte frontal do cérebro e a relação aí com o transtorno? Então, a parte frontal, o lobo frontal, ele é responsável pela parte de memorização, de organização de pensamento, contenção de certos comportamentos, ou seja, aquelas coisas que a gente considera que são socialmente inadequadas. Por exemplo, eu não vou sair pelada na rua, porque isso socialmente não é da nossa cultura. Sim. O nosso lobo frontal que dá essa orientação. E aí alguns estudos mais recentes vêm mostrando, né, que crianças que têm o TDAH em exame de imagem mostram uma certa imaturidade desse lobo frontal. Então é um lobo frontal que não é
tão bem desenvolvido e com isso reduz um pouco o controle dessa parte da atenção, da cognição, memória, levando aí a todos os distúrbios que o TDAH tem e a parte comportamental também. Os sintomas, quais são? Depende do espectro que a gente fala, né? Nem eu comentei que a criança ela pode ser desatenta, ela pode ser hiperativa e impulsiva ou ela pode ter os dois. Quando a gente fala da desatenção, é uma dificuldade real de manter o foco, que é o que a grande maioria se queixa, né? Então, vamos pensar no nosso cérebro como se ele tivesse um disjuntor, uma chavinha, né? Se você está lendo um livro, está chovendo, está um trânsito lá de fora da sua casa, se você parar para pensar, você está lendo o livro e você não está nem prestando atenção no que está acontecendo do lado de fora. Porque o seu cérebro desligou a chavinha do lado de fora porque aquilo não é importante. O cérebro de uma pessoa que tem TDAH é um cérebro que não tem essa regulação adequada. Então, não consegue prestar atenção, presta atenção em tudo. Em tudo. Então, assim, o cérebro não consegue captar qual que é a informação importante do momento. Então, é uma criança que na sala de aula vai ficar dispersa porque os coleguinhas estão conversando, porque tem um passarinho cantando do lado de fora. Qualquer coisa é suficiente para tirar essa atenção dele. Fora essa questão da atenção, é uma criança que acaba cometendo erros, tanto atividades escolares, tarefas de casa, comete erros por não prestar atenção. É uma criança que costuma perder muitas coisas, não quer se envolver em atividades que tenham muita necessidade de pensar, de manter o foco, porque ela simplesmente não consegue, né? O foco, a parte da hiperatividade, vem da agitação. É uma criança que já não consegue ficar quieta no canto. É aquele menino que a gente fala assim, menino, você parece que é ligado na tomada, ou você está ligado no 220. É uma criança muito mais agitada e que tem essa dificuldade de fazer as atividades porque ela não consegue ficar parada. A impulsividade já é mais relacionada a algumas atividades que, além da desatenção, relacionam também com algo de risco. Por exemplo, aquela criança que vai atravessar a rua sem olhar para os lados, né? E aí, não necessariamente a criança vai ter todos os componentes. Então, pelos critérios lá do DSM, que é o nosso manual, a criança tem que preencher 6 critérios para ser desatenta, 6 critérios para ser hiperativa ou impulsiva, e tem que preencher 6 de cada para a gente classificar como TDAH. E em que fase, geralmente, esses sintomas aparecem da vida da pessoa, da criança? Então, ou de um adulto também, né? Vai vir desde cedo. A criança ela pode já começar a manifestar sintomas ali por volta dos 4 anos de idade. O diagnóstico mais frequentemente pela literatura acontece entre 8 a 10 anos. Mas o que é obrigatório ter durante a avaliação é o desenvolvimento desses sintomas até os 12 anos de idade. Então, muitas vezes chega no consultório adulto falando assim, eu vim porque eu acho que eu tenho TDAH. E aí eu vou questionar sobre a vida da pessoa. Foi uma criança que não tinha alteração, era uma criança focada, conseguiu concluir os estudos, não tinha nenhuma alteração nessa parte da infância. Então, não é a nossa primeira avaliação que a gente faz nesse quadro, porque a gente tem algumas outras doenças que podem mimetizar, podem simular um TDAH e às vezes é só uma ansiedade, por exemplo. Mas esse assunto aí sobre o transtorno de déficit de atenção, parece que foi nos últimos anos, né, que começou a ser mais debatido. Pode ser que no passado muitos pais achavam normal, por exemplo? Sim, não se falava tanto, não se tinha tanto conhecimento como a gente tem hoje, né? A gente vê pessoas hoje com 50 anos de idade que vão ser diagnosticadas nessa fase. Só agora. Conseguiram levar uma vida normal, às vezes, conseguiram estudar, se dar bem no trabalho, mas sempre com aquela dificuldade. Tinha que fazer a mais do que uma pessoa que não tem TDAH faria para conseguir manter o foco, né? Então, é muito complicado a gente afirmar assim que será que antes tinha mais do que, sabe? Porque a gente tinha muito subdiagnóstico, mas a partir do momento também que a informação fica mais disseminada, mais pessoas buscam a avaliação médica também, né? É aí que eu pergunto, é possível confundir o transtorno com o fato de uma criança ser sapeca ali? Sim, sim. Uma coisa muito importante quando a gente vai avaliar uma criança é avaliar se esse comportamento dela se mantém em mais ambientes. Por exemplo,
Ah, porque fulaninho em casa não para um minuto, não quer sentar para fazer atividade, fica mexendo em tudo, tem dificuldade para dormir, enfim. Comece a relatar, mas como é que é fulaninho na escola? Não, na escola ele fica bem. Como é que é fulaninho na casa dos parentes? Não, na casa dos parentes também ele respeita o ambiente, não é agitado assim não. Ou é uma coisa que está acontecendo só em casa? É meio estranho, né? Então, assim, a gente tem diagnósticos diferenciais, por exemplo, o transtorno opositor desafiador, que é muito esse seria para casa, né? Para casa, exatamente. Ah, interessante esse transtorno. Que é obrigatoriamente, para a gente pensar no TDAH também, a gente tem que ter essa alteração, ou de foco, ou de hiperatividade, né? Em 2 ambientes. Não só em casa, não só na escola. Às vezes é uma criança que é agitada na escola, mas em casa tem que ser em todos os ambientes. Pelo menos 2. Isso, agindo da mesma forma. E na vida adulta, como se, você falou já que conseguiram viver, assim, mas na vida adulta, como dá para diagnosticar uma pessoa assim, sem ela relatar a infância, só com sintomas? Para a gente diagnosticar o TDAH no adulto, a gente tem que ter essa... Às vezes o adulto não vai nem lembrar. Então, alguns médicos até pedem questão do boletim de escola, essas coisas, uma avaliação mais minuciosa, né? Porque a gente tem isso, tem que ser um transtorno que é carregado, porque ele é um transtorno, como eu falei, de neurodesenvolvimento. O neurônio ele não vai desenvolver TDAH na fase adulta. É uma coisa que ele carrega desde a infância, que às vezes na infância não foi bem avaliado, e agora na fase adulta ele consegue ser bem avaliado. E quais as consequências do TDAH na vida adulta, na vida de uma pessoa? Na vida de uma pessoa. Então, se a gente para pensar que é uma criança que ela fica mais dispersa, é uma criança que possivelmente vai ter o aprendizado prejudicado, vai ter ali uma dificuldade em concluir alguns graus na escola, reprova, é uma criança mais arteira, o professor não dá tanta atenção porque é considerado uma criança elevada. Muitos abandonam a escola, então assim, é dificuldade de conseguir um emprego bom. Então, o que a gente tem muito de consequência relatada é a questão do desemprego, baixa escolaridade. Muitos acabam também partindo para o uso de substâncias, tanto álcool quanto substância psicoativa mesmo, né? Porque enquanto fazem uso da substância, eles meio que mascaram os sintomas deles também. E como é feito o diagnóstico? Somente aí com essa avaliação paciente ou existe alguns exames complementares? Então, a gente pode fazer alguns exames complementares para descartar outras causas, né? Eu sempre falo para o meu paciente que é bom ele passar por uma avaliação psicológica também. Os psicólogos têm alguns testes mais bem direcionados para essa área. Da parte médica, a gente tem os critérios que a gente pode avaliar, mas assim, é sempre adequado e bacana que a pessoa faça uma avaliação multiprofissional, né? Multidisciplinar, ou seja, psicólogo, médico, não só a visão de um profissional, porque assim, às vezes a gente pode ter um viés ali e acabar errando no diagnóstico, mas pô, você tem 2 profissionais que atuam de formas diferentes, que chegaram à mesma conclusão, grande chance de ser, né? Você falou de adultos, né, que hoje diagnosticados, mas conseguiram levar uma vida normal, mas, assim, a hiperatividade como déficit de atenção sempre precisarão de tratamento? Ou podem melhorar sem tratamento? Então, ou será para a vida toda sem tratamento ou com tratamento, né? Algumas crianças, à medida que vão envelhecendo e que o cérebro vai amadurecendo, a maneira como ela é estimulada na infância, pode sim ter uma vida normal sem precisar de tratamento, sem precisar de remédio, às vezes mantendo algum componente ali de desatenção, mas nada que prejudique as atividades do dia a dia. Muitos, a grande maioria na verdade, precisará sim passar por uma intervenção, até mesmo para conseguir desenvolver essas habilidades, né? Se é uma criança que não consegue ficar focada na escola, é melhor que ela utilize uma medicação para que ela consiga aprender e o cérebro dela consiga evoluir também nesse quesito. E qual o papel da psicoterapia e medicação? Então, a medicação, a nossa primeira linha de tratamento, que seriam os psicoestimulantes mesmo, ali a Ritalina, o Vivance, são medicações que a gente fala que não são nem tratamento, elas são sintomáticos. Elas melhoram a parte da atenção naquele momento, mantém a pessoa focada, né? O que acontece no cérebro ali com aquela Ritalina e o outro medicamento que você citou? Então, é como se a gente pegasse essa chavinha do cérebro e chegasse assim, ó, cérebro, aqui você tem que ligar e aqui você tem que desligar. Então, a gente tem ali uma interferência da produção com a dopamina,
que é um circuito que regulariza muitas funções cerebrais, né? Mas a gente não tem só o psicoestimulante, a gente tem medicações de ansiedade que podem ajudar, a gente tem agora nova no mercado, não sei se você já ouviu falar da tamoxetina. Ontem, inclusive, li sobre ela. Isso, foi até notícia ontem. Porque ela já era uma coisa utilizada fora do país. E que só que ela é um tratamento coadjuvante, né? Com os outros Isso. medicamentos. No caso, a Ritalina, o Vyvanse, eles não deixam de ser primeira linha de tratamento, né? Só que a tamoxetina é uma medicação de tratamento, diferente do psicoestimulante, que é um sintomático, né? E aí a terapia, ela entra também de maneira adjuvante pro paciente aprender a lidar com as emoções, aprender a ter uma rotina, a trabalhar os seus hábitos. Por isso que a gente fala que é um tratamento integrado, né? A medicação em si sozinha ela não faz milagre, se a pessoa não conseguir modificar a vivência dela e o modo como ela reage às coisas do dia a dia. TDAH, ou só o TDA, ou a hiperatividade, juntos, tem cura? A gente não fala muito em cura, a gente fala de que a pessoa tem como ter uma vida normal mesmo na vivência dos sintomas, né? Por ser uma coisa, um transtorno de neurodesenvolvimento, aquele neurônio ele foi alterado, mas à medida que a pessoa vai tratando aquilo e vai aprendendo a lidar com seus próprios sintomas, seus próprios medos, seus próprios impulsos, ela consegue ter uma vida normal. A gente fala em iniciar um tratamento quando essa hiperatividade está atrapalhando o relacionamento da família, está atrapalhando no trabalho, está atrapalhando na escola. Agora, se a pessoa ela é uma pessoa hiperativa, mas que ela é para cima, não sente prejuízo, não se sente angustiada com aquilo, a gente não vê muita necessidade de utilizar uma medicação para tratar, né? Mas assim, cura a gente não fala não. Algumas pessoas melhoram os sintomas, mas elas não deixam de ter o TDAH. Continua com medicamento a vida toda ou não, geralmente? Geralmente, quem tem desde a infância que acabou não regredindo na fase adulta, continua assim. Mas a medicação, o psicoestimulante, ele só é utilizado nesses momentos de atividade dirigida, ou seja, eu tenho que trabalhar, eu posso tomar medicação, ou para o final de semana eu vou passear com minha família. Não preciso tomar um remédio, entendeu? Quando eu perguntei do diagnóstico, existem exames de imagem que mostram essa parte frontal ali do cérebro? Só em estudos mesmo, não estudos. Existe assim nenhum exame que a gente olha aqui, essa alteração aqui, ela é compatível com TDAH, infelizmente não, é avaliação clínica mesmo. Falei no início do programa sobre o número, né, alto no Brasil, e em consultório aqui em Santa Maria de Atibá, você atendendo, é crescente o número de pessoas? Sim, é crescente, eu tenho tanto pacientes que são crianças quanto adultos, que iniciaram acompanhamento e estão utilizando a medicação e assim, o benefício ele é inegável, né? A pessoa tem a vida dela realmente modificada. E quando fica sem a medicação, ela percebe que não coisa dá, não né? está indo tão bem. Então, prefere continuar com a medicação para manter o foco. E você atende no CAPES e também no particular aqui em Santa Maria de Atibá, né? Isso, estou atendendo ali na rua do hospital, em frente ao Residencial IP, consultório do Dr. Antônio Roncone. E o telefone? 27 99807 7667. Então, o negócio é não deixar de procurar um especialista, né? Exatamente. Todo mundo que tem a suspeita, a gente tem que esquecer essa coisa de, porque isso é modinha, porque fala assim, já acha doença para qualquer coisa, exatamente. Né? Às vezes é uma pessoa que tem um potencial grande ali, mas está sendo barrado por uma coisa que ela não consegue nem controlar. Então, assim, a medicação ela vem para ajudar e a gente tem que pensar nisso. Se não fosse para ajudar, não haveria um mercado todo voltado para isso também. Com certeza não, né? E os pais ali dos pequenos sempre se atentarem, né? Se atentar às alterações. Saber diferenciar se é sapeca, levado ou tem algum probleminha Exatamente. mais, né? Muito obrigada por sua participação aqui no nosso Papo agradeço. de Mulher. Até a próxima. Uma boa tarde. Boa tarde. Esse foi o Papo de Mulher de hoje. Conversamos com a médica especialista em saúde mental, doutora Thaís Silveira, sobre o transtorno de déficit de atenção. Até o nosso próximo programa. Boa tarde para você. Boa tarde.